Um estudante analisa um motor operando segundo um ciclo reversível representado pelas linhas azuis orientadas no diagrama temperatura versus entropia abaixo. Considere que o gás no motor é ideal. A ideia do estudante é então comparar o rendimento deste ciclo com o rendimento de Carnot, certo? Funcionando entre as duas mesmas temperaturas, T0 e 2T0. Sendo assim, ele concluirá que então, essencialmente, nós devemos lembrar que o rendimento ele é calculado de maneira geral como o trabalho realizado pela máquina dividido pela quantidade de calor que é fornecida à máquina, que eu vou chamar de Q. Isso para seguir a anotação de alguns livros. Então, deixa eu pular aqui e vamos tentar identificar esse problema. Aqui está o gráfico. Então, é o seguinte, o estudante quer comparar esse ciclo aqui com o ciclo de Carnot. Então, é indicado que nós façamos o ciclo de Carnot no diagrama TS. Como é que a gente faz isso? Essa altura do campeonato é essencial que já se saiba construir o ciclo de Carnot no diagrama PV, que é o mais comum. O ciclo de Carnot é definido por uma expansão isotérmica, seguida por uma adiabática, depois uma compressão isotérmica e mais uma vez a diabática para fechar o ciclo, certo? Então, se a questão fala que nós temos o ciclo de Carnot seguindo as mesmas temperaturas, T0 e 2T0, então, nesse primeiro processo aqui em cima, que é onde a máquina de Carnot recebe calor, nós teremos 2T0. E aqui é o da fonte fria, T0. Isso aqui é só uma revisão. Espera-se que se saiba já o ciclo de Carnot nesse diagrama PV, que é o mais comum. Agora, como é que a gente faz para colocar esse diagrama PV no diagrama TS? O ciclo de Carnot é o seguinte. Então, vou ter aqui o diagrama entropia aqui, temperatura aqui, certo? Primeiro processo. Eu pego esse processo aqui, que é o processo isotérmico. Uma vez que é isotérmico, essa temperatura permanece constante, né? Significa que é um processo isotérmico. E então ele mantém essa temperatura constante. E aqui é o momento em que ele recebe calor, se a gente lembrar da máquina de Carnot. Esse primeiro momento é o momento onde ele recebe calor. Dessa forma, a entropia deve aumentar. Como a temperatura é constante, então nós teremos aqui algo assim. A temperatura aumenta, aliás, a entropia aumenta, a temperatura é constante porque ele recebe quantidade de calor. Nesse segundo processo, é o processo adiabático. Aqui não há troca de calor. Então, a entropia permanece constante. Isso porque, se a gente lembrar da segunda lei de termodinâmica, dQ é igual a TdS, certo? Se o calor aqui ele é constante, então não tem entropia, a entropia também é constante, certo? E aqui, como nós temos uma diminuição da temperatura de 2T0 para T0, então a temperatura aqui ela vem para o seu ponto T0. Nesse terceiro processo aqui, nós teremos mais uma vez uma isotérmica, então essa temperatura permanece constante e aqui a máquina cede calor para a fonte fria. Se ela cede, então sua entropia interna diminui até o ponto inicial. E mais uma vez, aqui nós teremos mais uma adiabática. A troca de calor é zero, então a variação de entropia é constante. Então nós teremos aqui, esse é o ciclo de Carnot no diagrama TS. Uma vez feito isso, o estudante quer comparar com esse ciclo aqui. Repare que esse ciclo de Carnot ele é o dobro, uma vez que o estudante pegou apenas metade do ciclo, certo? Mas vamos ver o que acontece. No ciclo de Carnot nós temos o seguinte, certo? O trabalho total sobre a quantidade de calor fornecida. Não só no ciclo de Carnot, né, mas isso aqui é a definição de eficiência de modo geral. Bem, se nós lembrarmos, a quantidade de trabalho para um ciclo fechado, vou escrever a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU é igual ao trabalho, aliás, ao calor menos o trabalho. Então, se eu pegar o ciclo completo, uma vez que nós teremos os mesmos pontos iniciais e finais, a variação da temperatura é zero. Então, a quantidade de calor
para o ciclo, certo? Vai ser igual ao trabalho total, que também é o trabalho do ciclo. Daqui, dessa expressão aqui, da segunda lei termodinâmica, nós podemos ver que, se aqui é a forma diferencial, integrando ambos os lados, nós temos que a quantidade de calor total é igual a integral, certo? De T ds. Então, se a gente pegar aqui a quantidade de calor total do ciclo, isso aqui vai nos dar o trabalho total, ok? Então, o trabalho total, essencialmente, é a área dessa figura. Então, eu vou chamar essa área aqui, ó, de A, certo? E a quantidade de calor cedida é a integral sobre a curva que recebe calor, essa daqui. Então, a quantidade de calor que o corpo recebe vai ser exatamente a área de toda essa curva aqui de cima, certo? A área sobre essa curva. Mais uma vez, isso vem da segunda lei termodinâmica. Então, a quantidade de calor que ele recebe vai ser igual. Veja, aqui nós temos a altura vezes essa área aqui, né? Então, nós teremos 2T0, que é a altura, certo? Vezes a base. A base aqui eu vou chamar aqui, ó, de ΔS. Vou chamar isso aqui de ΔS. Não vai importar porque no fim das contas, vamos ver. Base vezes altura, né? Que é ΔS vezes isso daqui. Então aqui vezes ΔS, certo? Essa é a quantidade de calor. Então nós teremos o seguinte: o rendimento vai ser igual. Quem é o trabalho, né? O trabalho total é a área da curva, como já vimos. Quem é a área da curva? Quem é a área do ciclo? A área do ciclo é essa altura aqui vezes essa base. Mais uma vez, essa altura aqui, ó, vai ser 2T0 menos T0, que dá T0, vezes a base, que é ΔS, como já definimos, dividido pela quantidade de calor que é recebido, né? Que é esse de baixo, dividido por 2T0 ΔS, ok? Então, como é que a gente pode simplificar essa conta aqui? Esse T0 simplifica com esse T0 aqui de baixo, ΔS simplifica com esse ΔS, então o rendimento é de 50%, e isso para o ciclo de Carnot completo. Como o estudante está analisando o ciclo de Carnot, só que veja que aqui nós temos a metade da área do quadrado. Então isso aqui vai agregar a divisão por 2, que nos vai render 1/4. Essencialmente, o rendimento da máquina do estudante seria 1/2 do rendimento da máquina de Carnot. Então essa é a resposta. Bom, muito obrigado. Até a próxima.